de pesquisa que eu... Desculpa, aqui apareceu aqui uma mensagem. A perspectiva quantitativa é a perspectiva de pesquisa que eu faço desde que eu iniciei os meus estudos lá no curso técnico, né? E aí, desde 2011, aí, lecionando na UDESC, né? Juntamente com a professora Isabela, ali no Centro de Ciências da Administração e Socioeconômico, no CESAG. Então, eu venho lecionando disciplinas e desenvolvendo pesquisas na parte quantitativa, que é o propósito da nossa conversa de hoje aqui, né? Então, eu sou o professor Rafael, estou me apresentando rapidamente aqui. A minha formação é em engenharia e estatística, né, na parte de graduação, e aí mestrado, doutorado foi engenharia, mas na parte de estatística, e desde 2011 eu leciono disciplinas na pós-graduação e na graduação ali na ESAG UDESC. Na pós-graduação eu trabalho com uma disciplina obrigatória, que é a disciplina de pesquisa quantitativa, né, em que a gente aborda aí todas as questões aí de métodos quantitativos, disciplina de estatística multivariada, teoria da decisão, estatística básica, e na graduação a disciplina de métodos estatísticos. E todo o desenvolvimento de pesquisas é baseado em uma perspectiva quantitativa, né, baseado em comércio eletrônico, e-commerce, M-banking, consumidor, marketing e por aí. Então, eu fiz aqui então uma apresentação que eu vou compartilhar aqui para a gente discutir aqui durante a manhã. Então, a ideia é que a gente faça, então, que eu faça uma fala aqui de mais ou menos uns 50 minutos, né? E aí, na sequência, a gente abre aí para discussões, né? Para contribuições aí sobre a temática, né? Então, conseguindo visualizar a minha apresentação? Tá tudo certo? Ok, obrigado, sim, professora. tudo ótimo. Sim. Então, não sei se quiserem registrar, à medida que fomos apresentando aqui, for falando aqui, se quiserem registrar, de repente no chat, dúvidas, para a gente depois, no final, registrar, talvez seja interessante. Ou também, se quiser interromper, né, e tirar uma dúvida aí, tudo bem também, né? Então, a proposta aqui foi a de trabalhar com pesquisa quantitativa em administração. Claro que o tema pesquisa quantitativa é extremamente amplo, né? E aqui, nesse caso, em uma hora, a gente não consegue abarcar todas as temáticas aqui, né? E toda a conceituação de pesquisa quantitativa, né? Mas a ideia aqui é conversar um pouco sobre uma contextualização dessa pesquisa dentro da administração, considerando aí as nossas pesquisas profissionais, né, as pesquisas focando no nível de graduação, no nível de pós-graduação, né, nível de pesquisa, tudo contextualizando dentro da área de administração, tá? Ok, então aqui já me apresentei, né, professor Rafael Tesa, da Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, deixo aqui o meu contato, né, eventualmente quem tenha interesse em depois entrar em contato, posso disponibilizar o material também depois, né, professora Manolita, posso colocar aí para... Então, a agenda aqui que eu preparei aqui para minha fala primeiramente, discutir o que é pesquisa quantitativa, discutir brevemente o contexto de pesquisa quantitativa, depois qual é a importância da pesquisa quantitativa na administração, e na sequência, como é que se inicia uma pesquisa quantitativa, né? Basicamente, pesquisa quantitativa dentro da administração, como é que eu faço um levantamento, né? Como é que eu crio um survey, como é que eu crio um questionário, né? Mas, basicamente, que é o tipo de pesquisa que a gente faz com mais frequência na administração, né? E aí, para finalizar, para iniciar depois as perguntas, uma provocação ali, né? Que é se é possível mensurar qualquer coisa, né? Então, essa é uma questão aí que eu costumo lançar para os alunos, né, no início da disciplina, e aí no final a gente volta a conversar sobre esse aspecto aqui. Então, depois da minha fala aqui, a gente fala um pouco sobre esta provocação aí, né? Então, quando a gente fala em abordagem de pesquisa, né, a gente sempre tem os dois grandes métodos de pesquisa, né, que é a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Dentro delas, a gente tem também a pesquisa mista, né, pesquisa quali-quant, né? Então, é sempre importante, eu sempre
gosto de falar para os meus alunos na disciplina de pesquisa quantitativa, né, que é importante que o profissional de administração, o pesquisador, né, ele tenha um conhecimento de pesquisa quantitativa e de pesquisa qualitativa, né? Não dá para dizer assim, não, eu sou apenas quantitativo, eu sou apenas qualitativo, né? E deixar o outro método, né, a outra perspectiva de fora, né? Porque elas, de certa forma, são bastante complementares, né? Então, falando em pesquisa quantitativa, por exemplo, quando eu faço criação de escala, né? Quando eu tento mensurar alguma coisa, né? Quando eu tento criar um instrumento para medir um intangível numa organização, para medir satisfação, para medir qualidade, né? Eu preciso ter bem claro os meus conceitos, né? Eu preciso ter bem claro a teoria por trás daquilo que eu quero medir. E quem é que faz essa teoria? Geralmente, eu trabalho essa teoria inicialmente numa pesquisa qualitativa, que é mais subjetiva, que é mais descritiva, né? Que começa a trabalhar com a questão do conceito em si, né? Então, a pesquisa qualitativa, muitas das vezes, ela é uma base necessária para a pesquisa quantitativa. Então, eu não consigo, em uma construção de escalas, por exemplo, né, ter validade num instrumento, né, se eu não tenho um conceito forte, se eu não tenho uma pesquisa qualitativa forte, trabalhando em cima deste conceito, né? Então, e até também, quando a gente passa a fazer pesquisa, né, a gente vai necessariamente trabalhar com pesquisas bibliográficas, né? A pesquisa bibliográfica sempre vai trazer um artigo que tem uma abordagem qualitativa ou quantitativa sobre aquele tema que eu estou abordando, né? Então, é necessário saber ler um artigo, né? É preciso saber ler um artigo qualitativo, um artigo quantitativo, quais são os pressupostos, quais são as perspectivas envolvidas aí dentro deste método, né? Uma diferenciação básica entre a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa é a utilização de estatísticas, né? A utilização de estatísticas e de dados estruturados, que é a pesquisa quantitativa, ela utiliza mais fortemente isso, né? No caso, na pesquisa qualitativa, né, ela é um pouco mais subjetiva, né? Subjetiva no sentido de ser mais inerente ao sujeito, né? É uma análise mais do sujeito, do local, né? Do contexto, né? Então, é um pouco menos extrapolada do que a pesquisa quantitativa, né? Mas, de novo, né, elas são extremamente complementares. Eu lembro da minha formação, bastante quantitativa, né? Quando eu fiz o doutorado, eu senti essa necessidade de fazer uma disciplina qualitativa, né? Daí eu até, na época, meu orientador foi contra, mas eu bati o pé e pedi, não, eu quero fazer uma disciplina qualitativa porque eu acho que eu preciso disso para a minha formação, né? E foi realmente sensacional. Inclusive, depois eu publiquei um artigo com uma etnografia, né, na verdade, né? Então, quer dizer, e aí isso abre de fato vários caminhos, né, para a gente, né, vários insights para a gente, inclusive, conduzir as nossas pesquisas, mesmo quantitativas, mesmo as qualitativas, né, com uma ideia quantitativa, ela acaba sendo bastante enriquecida, né? Qual é a pesquisa que eu devo escolher, né? Qual é a abordagem que eu devo escolher? Primeiro de tudo, né, isso é uma coisa que, tanto dentro dos métodos quantitativos quanto dos métodos qualitativos, né, ou como na pesquisa de uma forma geral, eu preciso ter o problema bem definido. Se eu tiver o problema bem definido, eu me posiciono em qual é o tipo de abordagem que mais se adequa à resolução daquele problema, né? Então, mas como é que está o conceito? Como é que está o entendimento daquele fenômeno que eu quero estudar? Ele já está bem entendido? Eu posso partir para levantamento numérico, né? Para análise de relação causal entre as variáveis? Ok, vamos para a pesquisa quantitativa. Eu preciso desenvolver ainda o entendimento sobre aquele fenômeno, sobre aquela... Por exemplo, eu estou trabalhando com a Universidade de Goiás, aí, com um trabalho sobre indústria 4.0, né? E a gente chegou num ponto em que a pesquisa quantitativa ela ainda precisa de alguns avanços qualitativos e conceituais para que a gente possa realmente criar um questionário, porque a hora que eu crio o questionário, eu preciso inserir conceitos, e esses conceitos eles precisam estar bem claros para o respondente, né? Então, a gente precisa ainda trabalhar algumas partes qualitativas, né? Uma pesquisa mista, né? Ainda não dá para fazer uma pesquisa, né, ampla,
puramente quantitativa, né? Em determinadas, para resolver determinados problemas, né? E também, assim, dentro da própria pesquisa quantitativa, né, eu preciso entender o meu problema muito bem. Porque se eu não entender o meu problema, eu não vou conseguir escolher o melhor método estatístico. Eu não vou conseguir qual é a melhor maneira de eu coletar dados, qual é a melhor maneira de eu criar o meu instrumento, o meu questionário, né? Então, eu preciso conhecer muito bem o meu problema, né? Então, eu costumo dizer para os meus alunos também, quando a gente começa a trabalhar com estatística, eu dei um monte de modelos estatísticos, né? Um monte de técnicas estatísticas, as mais complicadas, ou desde as mais simples até as mais complicadas, né? Qual é a melhor para resolver o meu problema? Eu preciso saber qual é o meu problema primeiro e ver qual daquele portfólio de ferramentas, de modelos, qual é o que melhor se encaixa, não o contrário, né? Porque às vezes é aquele negócio, né? Quando você só sabe martelar, todo problema é um prego, né? Então, às vezes a gente quer sempre colocar tudo na caixinha daquele método estatístico que eu conheço, daquele método que, eu sei que esse é o método mais sofisticado, vai ser publicado, né? Às vezes você está fazendo alguma coisa que não está resolvendo aquele problema que você quer resolver, né? Às vezes uma estatística simples resolve o teu problema, né? Desde que você formule muito bem o seu problema de pesquisa. Essa é a ideia, né? Então, a pesquisa quantitativa, né, o conceito de pesquisa quantitativa, ele se funde um pouco com o conceito de estatística, né? Então, por quê? Porque ele utiliza coleta, organização, ele utiliza números, né? Ele utiliza quantificação, né? Então, o que faz a pesquisa quantitativa? É um método que orienta a coleta, né? Como é que eu vou coletar os dados? Eu vou fazer um survey, eu vou fazer uma coleta de dados primários, dados secundários, né? Como é que eu organizo esses dados, né? Eu vou criar gráficos, eu vou criar tabelas, vou fazer cruzamentos de variáveis via tabelas, via gráficos, né? Como é que eu vou fazer para mensurar esses dados, né? Quais são as medidas que eu vou utilizar, né? Como é que eu vou analisar isso, utilizando métodos estatísticos, para quê? Para tomada de decisão. Então, de uma forma geral, né, o que a pesquisa quantitativa tem? A pesquisa quantitativa, ela lida com soluções e números mensuráveis, né? E aí, quando eu falo em números aqui, né, a gente pode entrar aqui na teoria da medida, né? A gente traz os tipos de variáveis qualitativas, variáveis quantitativas. Dentro da estatística, dentro da variável da pesquisa quantitativa, a gente tem também variáveis qualitativas, né? E a gente trabalha com variáveis qualitativas também, mas aí são nível de variável, né? Por exemplo, quando eu falo de variáveis descritivas, como sexo, grau de escolaridade, né? Estado civil, né? São caracterizações dos respondentes, por exemplo, né? E eu, às vezes, quero correlacionar esse tipo de informação com uma outra variável, com uma variável de consumo, né? Por exemplo, se consome ou não, que também são variáveis qualitativas, né? Mas, nesse sentido, né, o que a pesquisa quantitativa faz? Ela atribui números, né? Ela atribui categorias, né? Ela atribui uma ordem para aquelas variáveis, né? E identifica métodos estatísticos apropriados para trabalhar com aquele tipo de variável, né? De forma a que eu consiga trabalhar e conduzir uma pesquisa quantitativa, né, que eu consiga fazer uma correlação, que eu consiga extrair informações, testar hipóteses, né? Então, a pesquisa quantitativa, ela utiliza necessariamente números, né? Então, ao utilizar números, eu vou utilizar técnicas estatísticas. Uma técnica estatística pode ser uma técnica bem simples, né? Como, por exemplo, tirar média, né? Ou construir um gráfico. Isso é estatística descritiva, né? Então, a ideia das técnicas estatísticas é gerar uma medida, né? É gerar uma medida precisa e confiável, né? Quando eu falo em precisa e confiável, né? Tinha um professor que sempre falava em estatística a única certeza que a gente tem é que está errado. A vantagem disso é que a gente consegue conhecer o erro, a gente consegue mensurar o erro, consegue administrar este erro, né? Isso é o conceito de precisão, de confiabilidade, né? Que a gente utiliza nas pesquisas de estatística, né? Então, verificar a associação entre variáveis dependentes e independentes, né? Para tentar verificar aí, tentar criar uma predição, tentar criar uma previsão, né?
previsão de séries temporais, por exemplo, né? Previsão de vendas, previsão do que vai acontecer, qual é o próximo cenário, né? Qual é o próximo cenário econômico, né? O próximo cenário mercadológico. Realizar testes estatísticos univariados ou multivariados, né? Então, a estatística trabalha com uma análise de uma variável apenas, de duas variáveis, né? Análise bivariada, análise multivariada, onde eu tenho várias variáveis envolvidas aí, né? Palavra-chave dentro da estatística, né? Quando a gente começa a falar em estatística e em pesquisa quantitativa, né, a gente necessariamente ouve falar em população, amostra, né? Amostragem, que não é igual à amostra, né? Amostragem, que é o processo de retirada de uma amostra, né? Ultimamente a gente tem ouvido falar bastante, né, sobre técnicas de amostragem aí, né? Modelo, variabilidade. O que é um modelo na pesquisa quantitativa? O modelo numa pesquisa quantitativa nada mais é do que a representação de uma realidade. Então, eu crio um modelo matemático, né? Seja lá uma regressão, por exemplo, né? Uma regressão que é uma equação linear de y igual a alfa mais beta x, né? Então, este modelo está tentando representar uma realidade, né? E eu estou tentando prever alguma variável, né, ou predizer alguma variável em função de uma outra variável, dado que eu tenho um histórico disso, dado que eu tenho uma análise quantitativa disso, né? Variabilidade é o coração da estatística, né? A estatística, na realidade, ela só existe porque existe a variabilidade, né? Então, todas as medidas estatísticas, elas giram em torno da mensuração da variabilidade das variáveis que tenta, com isso, identificar padrões, né? Por exemplo, né? Padrões de relação, por exemplo, né? Questionário, inferências, medidas, confiabilidade, correlação, predição, survey, né? Survey na área de administração, extremamente útil, né? E bastante utilizado nas pesquisas, né? Escala, né? Gráficos, hipóteses, validade, né? Todas essas palavras-chave aí, né? São palavras, claro, tantas outras, né? Eu só trouxe algumas aqui só para levantar aí a discussão sobre essa perspectiva de pesquisa aqui. Ok, então dado isso, né, dado esse conceito, né, dado esse conceito de pesquisa, né, com pesquisa quantitativa, né, com números, com estatísticas, né, com essas palavras-chave aqui, né, aí a pergunta é, qual é a importância da pesquisa quantitativa na área de administração, né? Então aí agora, né, a gente começa a discutir aqui por que a gente trabalha com pesquisa quantitativa, né? Então, primeiro de tudo, esse aqui é um esquema bem simples, né, como que está envolvendo o conceito, né, de pesquisa quantitativa, né, que é uma análise de dados para a tomada de decisão, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma análise de dados e essa análise de dados me permite um entendimento de uma situação e, a partir do entendimento dessa situação, permite uma melhor tomada de decisão, né? Então, a gente não sabe qual é a melhor decisão a ser tomada, geralmente, né? A gente não vai nem saber, nem a priori, nem a posteriori, né? O que a gente tem aqui, quando eu falo assim de um entendimento, né, de uma análise de dados, né, o que a gente tem é a possibilidade de acertar uma tomada de decisão, e a partir daí conduzir uma gestão, por exemplo, com essa decisão aí, dado que eu entendi o meu contexto, né? E para isso, o que eu preciso para fazer isso? Eu preciso de competência quantitativa. Eu preciso, como nós estávamos conversando antes, a professora Manolita ali, é preciso que o estudante, né, que o analista, ele tenha a percepção do contexto quantitativo, né? Ele saiba ler um gráfico, ele saiba ler uma informação quantitativa, né? Ele saiba que se ele está ou não sendo enganado com números, com gráficos, né? Porque é muito fácil, né? Inclusive existe um livro bastante antigo, lá na década de 60, que é Como Mentir com Estatísticas, né? Então, aí ele traz, o autor, ele traz uma série de exemplos, né, de como a estatística, né, ela pode ser utilizada, né, para fazer afirmações, para fazer conclusões erradas, né, no sentido de não existir um conhecimento a priori, né, do estudante, né, não existia um conhecimento a priori daquele que vai ler a notícia, por exemplo. Ler uma notícia, a estatística está no nosso cotidiano, né? Entender isso, na verdade, a estatística, né, a análise de dados, ela deveria ser o foco lá do ensino fundamental, né? Deveria vir com essa ideia, né, de compreender a situação
por meio de números, né? Por meio de interpretação gráfica, né? Isso é extremamente importante para a sociedade, né? Não só para a formação do administrador, para a formação do advogado, do engenheiro, do médico, enfim, todas as profissões, mas do próprio cidadão mesmo, né? Esta análise de dados, esse entendimento é extremamente importante, né? E claro, né, não dá para não falar da era da informação, né? Na era do Big Data, né? Quando nós estamos discutindo aí na área de administração, né? O administrador agora ele se depara com uma infinidade uma quantidade massiva de dados, né? E precisa extrair informação dali, precisa extrair conhecimento, né? Então, o que a gente tem? Primeiro, só um conceito de dado, informação e conhecimento. Qual a diferença de dado, informação e conhecimento? Dado é a informação não estruturada, né? É aquilo que está, né? Por exemplo, nós estamos gerando dados a todo segundo. Todo segundo a gente está gerando dados do nosso celular, está gerando nosso cartão de crédito, está gerando nossa navegação na internet, né? Qualquer coisa que a gente faça online, a gente está gerando dados, né? E esses dados são, de certa forma, desestruturados, e a partir do momento em que eu estruturo eles, em que eu crio, por exemplo, uma tabela, que eu crio um gráfico, eu estou gerando informação. Então, a partir do momento em que eu gero informação, eu disponibilizo essa informação para uma tomada de decisão para resolver um problema. E ao resolver esse problema, eu tenho conhecimento. Então, o que acontece? Quem faz a parte de coleta de dados? O cientista da computação, ok? O cientista da computação faz isso. Quem é que faz a organização? Quem é que faz a modelagem? Né? O estatístico. Quem é que gera o conhecimento? O gestor, o administrador. Então, só colocando aqui na engrenagem do data science, né? Dessa análise de dados, né? Dessa nossa nova era, né? O administrador ele tem um papel fundamental. Tá? Eu costumo participar dos eventos de estatística, né? E o estatístico sempre comenta, né? O quanto, para que eu vou gerar esses dados? Qual é a utilidade da geração deste modelo, né? Esse modelo ele precisa ter um propósito, né? E quem é que decide o propósito? Quem é que vê? Quem é que consegue visualizar a aplicação disso? É o administrador. Então, colocando aqui tanto para a pesquisa na graduação, no caso do próprio profissional, quanto do pesquisador, né? Esta parte de análise de dados, de pesquisa quantitativa, né? De Big Data, né? É uma coisa, é um campo a ser explorado e que o administrador leva uma vantagem muito grande, desde que ele tenha uma competência estatística, uma competência quantitativa envolvida, né? Então, só esse gráfico aqui, né, demonstrando aqui, ó, o quanto que nós produzimos de dados, né, e o quanto que nós utilizamos esses dados, né? Utilizar esses dados para quê? Para indicar um produto melhor, para cidades inteligentes, por exemplo, né, que é um campo da administração que vem crescendo também, né, que é trabalhar com uma entrega de um serviço melhor para o cidadão, né, ou para o consumidor, enfim. Então, este gap aqui entre a produção e o uso, ele não vai ser preenchido pelo cientista da computação, ele não vai ser preenchido pelo estatístico ou pelo matemático, ele vai ser preenchido pelo gestor, né? Aquele que vai encontrar a utilidade de utilização desses modelos estatísticos e desses modelos computacionais, certo? Então, eu gosto de colocar aqui o caso da Tarde, né? Que descobriu a gravidez antes da família, né? Que era a Tarde, um supermercado dos Estados Unidos, né? Uma rede de supermercados dos Estados Unidos, né? Em que eles utilizavam um modelo estatístico, né? Para prever se a consumidora estava grávida ou não. Que o modelo deles era tão bom que ele conseguia prever, inclusive, qual era a fase da gravidez que estava. Baseado o quê? Baseado no modelo estatístico, no modelo de regressão logística, mais especificamente, né? Que utilizava, basicamente, o perfil de consumo das consumidoras, né? De 25 produtos. Dependendo da intensidade de compra daqueles produtos, ele dava uma probabilidade da consumidora estar grávida, né? E aí, né, lá em 2012, né, teve o caso de um
de um pai que entrou enfurecido lá na direção da tarde, exigindo explicações da direção por que a filha dele, que era uma adolescente, que estava recebendo cupons de desconto de roupinhas, macacãozinho de criança, coisas relacionadas à maternidade, né? Dado que, como vocês querem induzir a minha filha à maternidade, né? Ela é só uma adolescente, né? Aí o gerente não soube como responder. Não, eu vou observar o que aconteceu, né? O que aconteceu ali foi um erro, né? De comunicação. E aí uma semana depois, quando o gerente entrou em contato para um pedido formal de desculpas, né? O pai falou: não, desculpa, aconteceram algumas coisas na minha família aqui que eu desconhecia e de fato minha filha está grávida, né? E aí, o que acontece? O modelo da tarde descobriu antes da família que a adolescente estava grávida, baseado no consumo. Claro, não é um consumo de teste de gravidez, que é muito óbvio, né? Mas era o consumo de sabonete sem cheiro, suplementos alimentares, é uma série são 25 produtos, né? E aí, tudo bem, o estatístico consegue fazer esse modelo, mas por que estavam avaliando as mulheres grávidas? Por que o foco era a gravidez? Quem é que decidiu isso? Não foi o estatístico, não foi o cientista da computação, foi o administrador, que disse o seguinte: olha, este é um período do consumidor em que ele pode facilmente mudar os seus hábitos e mudar, inclusive, de mercado. Então, nós precisamos dessa informação. Essa informação é importante. E isso vai nos dar um ganho de mercado, um ganho de consumo, né, de consumidores, né? Então, nesse sentido, né, aí os estatísticos desenvolveram esse modelo, né? E eu acredito que ela utiliza até hoje. Nós somos bombardeados com isso, né? Qualquer coisa, às vezes a gente vê algumas empresas como elas são assertivas, né, na recomendação de produtos, né, dado que você comprou algum produto antes, né, não tão bom quanto a tarde, né, quanto o modelo da tarde, né, mas de certa forma isso é um exemplo, né, de utilização, né? Então, quer dizer, existe aí um gap, né, dentro dessa análise de dados, né, desse nosso contexto de informação, né, de gestão da informação, que o administrador pode ocupar, e ele pode ocupar e deve ocupar este espaço, né? E para isso ele precisa de bastante competência do ponto de vista quantitativo também, né? A estatística, a pesquisa quantitativa, ela tá, se vocês pararem para analisar, né? Ela está em todas as disciplinas, de um curso de administração, né? Por exemplo, quando eu falo em marketing, é inquestionável, né? O papel da pesquisa quantitativa no marketing, né? Perspectiva de mercado, né? Controle de processo, logística, pesquisa e desenvolvimento, recursos humanos, gestão da informação, só para citar alguns, né? Então, quer dizer, uma série de outras disciplinas aqui dentro da área de administração que utilizam pesquisa quantitativa aí, certo? Então, como é que a gente inicia uma pesquisa quantitativa, né? Claro, sob uma perspectiva de administração, uma pesquisa de levantamento aqui, que é o que a gente vai fazer, a gente vai criar um questionário, tentar mensurar alguma coisa, né? Questões iniciais. Primeira coisa, qual é a unidade de análise? Quem é que eu vou utilizar? Quem é que vai ser o meu respondente? Eu vou analisar uma cidade, eu vou analisar um país, eu vou analisar um estado, vou analisar uma empresa, um indivíduo, né? Geralmente, a pesquisa quantitativa, ela traz ali, 400 empresas responderam ao meu questionário aqui. A empresa não responde questionário. Quem responde questionário é o gestor, ou é o funcionário da empresa, né? A empresa, ela responde questionário quando você levanta dados financeiros, dados contábeis. Aí, ok, aí eu estou trabalhando com isso. Nesse caso, minha unidade de análise é a empresa e a minha perspectiva de análise é uma análise financeira, uma análise contábil, né? Agora, quando eu estou analisando, por exemplo, liderança, uma empresa não tem liderança. Quem tem liderança são as pessoas que conduzem a empresa, né? Então, quem é que vai responder esta questão? Quem é a minha unidade de análise? É o gestor. São os gestores, né? Então, isso é importante definir quem é a minha unidade de análise, né? Porque toda a minha conclusão vai ser feita em cima desta unidade de análise. O meu estudo será transversal ou longitudinal. Geralmente, nós trabalhamos, né, com estudos transversais, né? São estudos mais rápidos, né? Geralmente, quando estou falando
de um TCC, por exemplo, né, ou de um mestrado, a gente está trabalhando com 6 meses, 2 anos, né? Então, é difícil da gente conduzir uma pesquisa longitudinal, né, que demanda um pouquinho mais de tempo, né? Então, nesse caso, preciso definir como é que vai ser isso e para isso, as conclusões, né? As conclusões, elas serão tomadas considerando aí ser transversal ou ser longitudinal, né? Como é que será a coleta de dados? Os meus dados vão ser dados primários ou dados secundários, né? Nós temos na área, né, de administração uma série de bases de dados aí, né? Pode considerar o IBGE, pode considerar as organizações de classe, né? Dependendo do setor que eu esteja avaliando, né? A Fiesp, né? Todas as federações aí, elas produzem dados, né? Então, esses dados são dados, no caso para eles primários, no caso de uma pesquisa que nós vamos utilizar esses dados, dando aqui como dados secundários, né? Qual que é a natureza desses dados? São dados quantitativos, são dados qualitativos, né? Eu consigo trabalhar com dados qualitativos, como eu já falei anteriormente, né? A definição da natureza destes dados, né? Ele define qual é o tipo de análise que eu vou fazer, né? Qual é o tipo de análise estatística que eu vou conduzir logo na sequência, né? Os resultados serão generalizados e produzirão resultados universalmente aplicáveis ou existem fatores locais que afetam seus resultados? E, geralmente, a gente não produz uma pesquisa que ela é generalizável para todos os consumidores de smartphone, por exemplo, né, quando eu estou trabalhar com smartphone. Então, eu geralmente faço uma pesquisa mais local, né? Quando eu estou trabalhando numa pesquisa num mestrado, por exemplo, num TCC, né? Estou trabalhando às vezes ali com uma amostra mais local, né? Então, nesse caso aqui, eu preciso considerar isso, preciso considerar que os meus resultados, eles não são generalizáveis para a população brasileira, por exemplo. Para eu generalizar um estudo para uma população brasileira, eu preciso de uma amostragem, né? Eu preciso de um processo de amostragem que torne aquela minha amostra uma amostra confiável, uma representativa, né? Com um nível de confiança necessário para a pesquisa quantitativa, né? A teoria ou os dados virão primeiro? Você lerá a literatura primeiro ou e depois desenvolverá a sua teoria, ou resumirá os seus dados e desenvolverá uma teoria a partir disso, né? Então, isso é uma maneira. Como é que eu vou conduzir a minha pesquisa? Eu vou pegar uma teoria base e eu vou tentar empiricamente provar ela, né? Tentar empiricamente validar ela, não provar, né? Mas validar essa pesquisa, né? Ou eu vou pegar e analisar um fenômeno e, a partir daí, criar uma literatura sobre isso, criar uma teoria sobre isso, né? Qual é o tipo de estudo que eu vou utilizar? Levantamento ou experimental? E essa questão do levantamento experimental aqui é aí que daí a gente começa a discutir aqui as diferenças e começa a contextualizar mais para a área de administração. Então, aqui, esse fluxograma aqui é um fluxograma básico de condução de pesquisa, né? Pesquisa quantitativa. E a primeira coisa, definição do tema, definição do problema, objetivo, método de melhoria. A primeira coisa. Essa primeira etapa, né, não pega cada um desses passos aqui e divide pelo tempo que você tem para conduzir a pesquisa. Pega aquele primeiro ponto ali, ó, e ele representa mais de 50% da sua pesquisa. Ele deve representar mais do que 50% da sua pesquisa. Porque você precisa definir muito bem o seu problema, você definir muito bem os seus objetivos e as suas metas. E, a partir daí, fazer análise estatística, coletar dados, isso é rápido, né? Por quê? Porque, a partir do momento que eu sei o que fazer, a partir do momento que eu tenho a competência, que eu tenho conhecimento sobre aqueles métodos estatísticos, né, eu consigo conduzir toda a minha pesquisa aqui em 40% do tempo. Vamos lá, né? Até menos que isso, né? Então, e aí, na sequência, observação, análise das causas, formular hipóteses, né? Quando eu falo em hipótese, em pesquisa quantitativa, uma hipótese, ela é sempre testável. Eu sempre consigo mostrar ela de forma estatística, né? O tal do p-valor, o teste T, o teste de análise de variância, né? E aí, isso aí a gente trabalha necessariamente de forma quantitativa, né? Com a hipótese, né? Não é diferente de um pressuposto, né? Um pressuposto, né? E aqui na pesquisa quantitativa a gente está falando de hipótese, né? Planejar um experimento ou um levantamento, né? Executar o experimento, interpretar os resultados, que aí vem a análise estatística, e depois tirar as conclusões, né?
Então, os tipos mais comuns de estudos em administração. Pesquisa de levantamento experimental. O que é uma pesquisa de levantamento? É uma pesquisa em que o pesquisador vai lá e simplesmente levanta os dados. Por exemplo, eu quero identificar satisfação ou liderança de um setor, né? A liderança, ela não precisa ser experimentada, não precisa de uma experiência para isso, né? Eu posso, a partir de um instrumento, criar um instrumento e conseguir captar esse fenômeno, né? Esse traço latente de liderança, né? Por meio de um questionário, por exemplo. Eu posso levantar esses dados. Eu não vou manipular os dados, no caso, né? Não vou manipular os respondentes para que eles se observe alguma diferença em algum teste realizado, né? Simplesmente eu vou levantar esses dados. A pesquisa experimental, não. A pesquisa experimental eu tenho uma manipulação, entre aspas, né? Uma manipulação boa, no caso, né? Onde eu faço, por exemplo, um teste, né? Um exemplo de pesquisa experimental na área de administração é na área de ergonomia, né? Quando eu modifico, por exemplo, o ambiente, vamos lá, eu modifico a iluminação, eu verifico a produtividade ou a satisfação dos funcionários antes com uma iluminação, e aí eu vou lá e mudo a iluminação, e aí eu testo essa satisfação, essa produtividade, e aí eu comparo essas duas amostras aqui. Então, eu estou fazendo um experimento, ou seja, eu faço uma experimentação controlando alguns fatores, né, onde eu estou avaliando apenas a mudança de iluminação, por exemplo, né? Então, diferente de um levantamento que eu vou lá e crio um questionário para identificar a satisfação, identificar alguma característica que está dentro do indivíduo, né? Geralmente, as pesquisas experimentais, né, elas são utilizadas bastante na administração, na parte de marketing, né? Mas predominantemente se utiliza pesquisas de levantamento na área de administração. Já na área médica, por exemplo, na área da saúde, né, é muito mais comum a gente ver pesquisas experimentais, certo? Então, aqui, falando das pesquisas de levantamento, então, vamos pegar aqui uma delas, né? Vamos ter que ir focando, né? Ir fazendo recortes dentro da pesquisa quantitativa, né? Vamos falar um pouquinho de pesquisa de levantamento aqui, que vai nos gerar aqui no final uma mensuração via questionário, criação de um instrumento, né? Então, o que é que eu preciso responder inicialmente para uma pesquisa de levantamento? Primeira coisa, o quê? O que é que eu vou avaliar? Quais são as variáveis envolvidas? Quais são as variáveis de interesse? E essas variáveis de interesse, elas dependem do meu propósito, dependem do meu objetivo, certo? Quem é quem? Quem é que vai responder? Quem serão os pesquisados? Quem é a população? Como é que é a interação desta população com esta variável? Isso é importante, né? Porque às vezes eu estou trabalhando com uma população jovem, eu tenho um tipo de interação do jovem com vamos lá, vamos pegar aqui o mercado de smartphones, por exemplo, né? De novo, né? A população jovem, ela tem uma interação diferente de uma população de mais de idade, uma população de idosos, por exemplo, né? Então, eu preciso considerar isso, eu preciso entender qual é essa interação entre a população e a minha variável, né? E como é que eu vou coletar esses dados? Vou criar um instrumento, vou fazer uma entrevista estruturada, vou fazer um levantamento de dados secundários, né? Então, motivos para a utilização de uma pesquisa de levantamento. Então, geralmente, o que a gente quer quando a gente está conduzindo uma pesquisa de levantamento? Necessidade de saber o porquê. Por que as pessoas fazem ou deixam de fazer algo? Esse é o interesse, talvez, da minha pesquisa. Esse é, talvez, o objetivo da minha pesquisa. Por que elas compram ou não compram esta marca? Do que elas gostam ou não gostam do nosso produto? Então, com isso, eu consigo, a partir de um questionário, por exemplo, né, começar a identificar essas características do indivíduo, características descritivas do indivíduo, características do produto que tem uma interação com o consumidor, né? Quais são as características do meu produto que o consumidor prioriza, né? Então, nesse caso aqui, essa pode ser uma das motivações, né, com uma pesquisa de levantamento, ou então a necessidade de saber como. Como que os consumidores tomam a decisão? Né? Quanto tempo eles demoram para tomar a decisão? O que examinam, levam em conta? Quando e onde foi tomada a decisão? Todos esses pontos são extremamente importantes, né, para a gestão, para a tomada de decisão, né? Então,
um questionário, por exemplo, uma pesquisa de levantamento, ela pode me auxiliar, né, nessas respostas dos porquês e dos comos, né? E também a necessidade de saber quem, necessidade de caracterizar o meu consumidor, de saber quem é o meu consumidor, né? Como é que, e posso inclusive relacionar essa pergunta do quem com o porquê. Às vezes, o porquê, como é que as pessoas, por que elas fazem algo, né? Pode estar associado com quem elas são. E aí eu posso relacionar essas variáveis, né? E a partir daí extrair uma informação, né? Uma caracterização do meu consumidor. Né? Então, como é que as etapas de uma pesquisa quantitativa de levantamento? Primeiro ponto, levantamento de dados. Depois, análise exploratória de dados. Depois, a inferência estatística, né? Que é a extrapolação dos resultados. Survey. Quando eu falo em survey, o que é uma survey? Survey é qualquer atividade de coleta de informação de forma organizada e metódica sobre as características de interesse. Então, quer dizer, é basicamente o meu questionário, né? Se eu for fazer uma pesquisa de questionário, uma pesquisa de opinião, né? Então, eu vou criar um questionário e, a partir daí, eu vou, então, encontrar aquelas minhas perguntas, né? Do porquê, do como, né? Do quem. Então, como é que eu faço? Quais são os passos para criar um questionário? Né? Primeiro ponto, considerações iniciais. Depois, esclarecimento dos conceitos. Definição da tipologia do questionário. Pré-teste de um questionário. E, por fim, a administração do questionário. Considerações iniciais. O que eu faço nas considerações iniciais? Esclarecer a natureza do problema. De novo, né? Questão do problema, né? Eu vou criar um questionário, eu vou fazer essa aqui é a parte de coleta, né? A parte de coleta. E o primeiro ponto, eu preciso definir muito bem a natureza do meu problema de pesquisa e quais são os meus objetivos. Desenvolver as questões de pesquisa de acordo com os meus objetivos. Ou seja, os questionários, cada pergunta que é feita num questionário, ela precisa responder a algum objetivo. Caso contrário, né, eu não vou criar um questionário com 100 perguntas, que metade delas é desnecessário. Eu vou criar um questionário mais enxuto possível, né, porque ninguém gosta de responder questionário longo, né, e aí nós temos problemas de viés de resposta nas últimas perguntas, geralmente, quando eu tenho questionários grandes. Né, então, inclusive, tenho várias análises estatísticas para a identificação desses vieses, né. Eu vou construir um questionário, vai lá, com 10, 20 itens. Enxuto. Um questionário enxuto. Por quê? Porque cada um dos itens tem que responder algum dos meus objetivos. Se ele não responder algum dos meus objetivos, ele não é útil no questionário. Então, não faz sentido eu aborrecer o respondente, né? Com perguntas desnecessárias, perguntas que não estão alinhadas com o meu objetivo. Definir a população-alvo e a estrutura da amostra, né? Que é o negócio da interação, né? Como é que eu vou escrever o meu item? Eu vou escrever o meu item, a população vai entender esta linguagem que eu estou aplicando aqui. Às vezes, o especialista, né, quando você faz um questionário, você é especialista na área sobre determinado tema, né, você submete a juízes, né, os juízes também dão lá suas opiniões, e aí você vê vários termos que são termos que a população que vai responder talvez não compreenda, ou ela compreende de uma outra maneira. Né? Então, aí você tem que entender como é que se comporta essa população. Né? Tomar uma decisão preliminar quanto ao método de coleta, né? Como é que vai ser? Vai ser questionário online, vai ser questionário presencial? Isso é importante, né? Que eu defina baseado nos meus objetivos aí e, claro, na minha amostra, né? Esclarecimento dos conceitos. Garantir que os conceitos sejam claramente definidos. Então, quando eu crio um questionário, eu estou tentando mensurar alguma coisa. Se eu estou tentando mensurar alguma coisa, eu preciso que ela seja objetiva. Eu preciso que aquela questão não seja uma questão que gere uma dúvida entre um respondente interpreta de uma maneira e um outro respondente interpreta de outra maneira. Se eu tiver isso, eu vou gerar uma variância, uma variabilidade nas respostas que não é causa do fenômeno que eu estou tentando medir, e sim causa do instrumento mal feito que foi realizado, ou causa do não esclarecimento dos conceitos que estão envolvidos no meu questionário. Selecionar variáveis que representem o conceito. Okay? Quais são as dimensões envolvidas? Quais são os domínios envolvidos aí para resolver
para definir aquele conceito maior de satisfação, de qualidade, de liderança, enfim, qualquer uma dessas variáveis latentes, né? O que é uma variável latente? Variável latente é algo que está no indivíduo e eu não consigo acessar diretamente. Eu preciso fazer questões para que ele exponha ela, para que essas questões reflitam este traço latente, né? Esse construto aí que a gente está tentando mensurar. Determinar o nível de mensuração, né? Se a mensuração, a variável é independente, dependente, né? Nominal, ordinal. Tipologias de um questionário, determinar os tipos de questões que serão incluídas e sua ordem, né? Dependendo do fenômeno que eu esteja avaliando, a ordem das questões, ela faz toda a diferença, né? Então, geralmente, por exemplo, eu trago num questionário questões sobre o fenômeno que eu estou tentando avaliar, né, sobre liderança, qualidade, satisfação, enfim. E, por último, eu coloco as descritivas dos indivíduos, né? Geralmente é isso, né? A não ser que a descritiva, por exemplo, qual é o sexo, escolaridade, faixa etária, qual a universidade, qual a nacionalidade, enfim, qualquer uma dessas características que sejam importantes na minha pesquisa, né? São questões de final de questionário, né? Não são questões iniciais, porque você pede questões como, por exemplo, renda, logo no início, né, você já, de certa forma, já deixa o respondente um pouco desconfortável e talvez enviese um pouco as respostas dele, né? Decidir como será o agrupamento das questões, né, e a extensão total do questionário. Então, extensão total do questionário, sempre questionários mais objetivos possíveis, mais sintéticos possíveis, né, para que eu possa realmente ter as respostas mais fidedignas possíveis, né? Determinar a estrutura e a apresentação do questionário, ok? Então, aqui alguns exemplos de tipologias de questionário, né? Então, por exemplo, a questão pode ser uma questão dicotômica, né? Que eu peço para o respondente simplesmente se posicionar sim ou não, né? Existem várias questionários que são resolvidos dessa maneira, né? Por exemplo, eu gostei do curso de estatística, sim ou não? Então, questões de múltipla escolha, né, onde os indivíduos podem escolher entre uma delas, né, uma dessas questões aqui, uma destas alternativas, ou mais de uma, né, esse tipo de questão tem problemas depois de análise, né, quando você quiser correlacionar variáveis, né, é um pouquinho mais complicado trabalhar com esse tipo de variável, né, mas é possível também. A famosa escala do tipo Likert, né, a escala do tipo Likert, né, ela trabalha com a concordância de uma frase. O pesquisador coloca uma frase, né? Por exemplo, este curso ajudou a aprimorar os meus conhecimentos de estatística e tornou-me mais apto a utilizar ferramentas para tomar decisão. E aí o respondente se posiciona, se ele discorda totalmente, discorda parcialmente, nem concorda nem discorda, concorda parcialmente e concorda totalmente. Então, a escala do tipo Likert é uma escala de concordância, né? Não é qualquer escala ordinal que é chamada de escala Likert, né? A escala Likert é uma escala de concordância, né? E aí nós temos as escalas de diferencial semântico, né, em que eu coloco adjetivos opostos, né? E aí eu pergunto, o gestor, na sua opinião, é ágil, moroso, experiente, inexperiente, cativante, tedioso? E aí o respondente se posiciona próximo desses adjetivos aqui, né? Então, uma escala de importância, né? Onde eu faço uma questão aqui, e aí o respondente se posiciona em relação à importância que ele acha daquela afirmação que eu fiz, né? Preteste é extremamente importante numa pesquisa. Eu faço uma pesquisa, crio um questionário, e a partir daí eu tenho uma série de conceitos, né, que estão ali, conceitos rebuscados ali, às vezes, né, conceitos bem alinhados com os especialistas, né, mas se o meu respondente não entender daquela maneira, né, eu não tenho uma pesquisa que vai me ser útil, né, vai responder as minha pergunta de pesquisa depois, né. Então, como é que se faz um pré-teste? Geralmente eu pego um grupo de 5 ou 10 indivíduos que fazem parte da amostra, submeto o questionário a eles, e em cada questão eu pergunto para eles, o que você entendeu dessa questão? E ele vai verbalizar o que ele entendeu daquela questão, né? E aí vai lá, pega um grupo de 5, 10 indivíduos, né? E aí, ao verbalizar, você vai identificar se ele está entendendo exatamente aquilo que você queria que ele entendesse, né? E se algum daqueles indivíduos não entender daquela maneira, né, você tem que tomar cuidado, tem que tentar refazer este questionário, né? Então,
pré-teste é algo extremamente importante numa pesquisa, né? Porque senão você pode botar tudo a perder simplesmente pelo entendimento errado de algum termo do seu questionário, por exemplo. Administração do questionário, como é que eu vou administrar esse questionário, né? Ele vai ser online, né? Eu preciso estar ali, porque quando ele é online, ele é auto-administrável, né? Eu parto do pressuposto de que está tudo lógico, está tudo óbvio para o respondente, né? Eu preciso treinar pessoas para fazer a coleta do meu questionário, né? Às vezes eu preciso ir lá em sala de aula fazer o teste, né? Fazer a aplicação, porque o meu instrumento, né? O meu objeto de análise, ele é um objeto que precisa da presencialidade. Um exemplo que eu gosto de utilizar com os meus alunos de criação de questionário aqui, né? Para a gente finalizar aqui. Imaginem o problema. Saber qual é a satisfação dos clientes de uma cantina universitária. Uma cantina. Eu gosto desse exemplo porque todo mundo conhece uma cantina universitária. Né? Todo mundo já esteve em uma. Né? Então, qual é o objetivo da minha pesquisa? Preciso definir qual é o objetivo. O objetivo é melhorar os serviços, certo? Então, se o objetivo é melhorar os serviços, eu vou criar, então, agora um questionário para isso. Então, o que é que se entende por satisfação? Primeiro passo, definição dos conceitos. Lembra lá o segundo passo lá? Definição dos conceitos. Então, primeiro preciso definir qual é o conceito de satisfação. Qual é o conceito de satisfação neste contexto? Não basta simplesmente perguntar ao cliente se ele está ou não satisfeito, concordam? Mas é igual as lojas, né, que tem lá no finalzinho um botãozinho lá que você aplica satisfeito ou insatisfeito. Isso não gera informação para nada, na realidade, não é? Porque se eu disser assim, os meus clientes estão insatisfeitos, ok, preciso melhorar o quê? Não sei, preciso melhorar tudo. O que eu vou melhorar? O que eu preciso melhorar? É diferente daquela escalinha que tem do lado do caixa, né? Do caixa, por exemplo, tem o caixa, você está sendo atendido lá, na sequência você pode avaliar o atendimento do caixa, que está do lado, né? Ok, quando eu estou avaliando aquilo aí, eu estou entendendo que a avaliação é do caixa, né? Não do serviço como um todo. Talvez, né? Cuidado sempre com essas questões, eu tenho sempre que pensar o seguinte, aquela minha questão vai ser utilizada para quê? Qual é o objetivo daquilo? Não é? Então, ok, não basta eu simplesmente perguntar para o cliente se está satisfeito ou não, porque isso não vai resolver o meu problema. Você não abarca os nossos objetivos, lembra o negócio do objetivo? Definir qual é o objetivo. O meu objetivo é melhoria, certo? Então, vamos lá, vamos explodir o conceito de satisfação. Quando eu falo de satisfação, eu começo a tentar contextualizar ele, eu posso dizer que satisfação está associada com atendimento, com diversidade de produto, qualidade da comida, preço, formas de pagamento, estética, conforto, limpeza. Só alguns, gente, né? Eu poderia aqui fazer um brainstorm aqui, né? E a gente levantar aqui uns 20 pontos, uns 20 subconceitos para poder avaliar a satisfação, certo? Então, aqui, vamos pegar, por exemplo, eu vou pegar um deles. Então, aí, em cada um desses conceitos pode ser um novo conceito. Por exemplo, se eu falar satisfação, qualidade da comida está associado, é uma dimensão, é um domínio da satisfação, certo? Mas qualidade também é algo que não é fácil de eu mensurar, né? O que é qualidade de uma comida? Certo? Eu preciso também entender. Então, eu preciso explodir cada um desses conceitos aqui, entender a fundo cada um deles. Mas vamos pegar um exemplo aqui do atendimento. Quando eu falo do atendimento, né? Basta eu perguntar ali qual é a sua satisfação com o atendimento? Depende. Depende do meu contexto. Tá? Notem, o atendimento numa cantina, eu posso ter um atendimento no balcão, posso ter um atendimento no caixa, posso ter um atendimento de garçom. Então, nesse caso, é importante que eu diferencie isso. Caso contrário, voltando de novo, prevendo o meu resultado. Se eu digo que está insatisfeito com o atendimento, se eu identifico na minha pesquisa que ele está insatisfeito com o atendimento, eu vou perguntar, preciso melhorar o quê? É o caixa que tem que melhorar ou é o pessoal do balcão? Às vezes eu preciso identificar qual que eu preciso melhorar, né? Ou é o garçom, né? Então, nesse caso, eu poderia melhorar a minha pergunta, né? Fazendo a minha primeira pergunta do questionário, né? Qual a sua satisfação com o atendimento no caixa da cantina? Melhorou um pouquinho, né? Eu sei, se tiver muito insatisfeito aqui, eu estiver insatisfeito, eu sei que eu preciso melhorar o atendimento no caixa, certo? Ok. O atendimento no caixa precisa ser melhorado, e isso está associado com satisfação. Mas
Vocês concordam que eu poderia melhorar mais ainda isso? O que é atendimento no caixa? O atendimento no caixa é rapidez, cordialidade. Tem duas coisas aqui, né? Pode ser que, pensem, pode ser que o atendente ele seja muito cordial, e aí ele fica conversando, e aí isso faz com que demore um pouco. Então, ele tem um excesso de cordialidade, mas ele não tem agilidade. E talvez o consumidor esteja interessado na agilidade. Então, eu precisaria identificar isso. Então, como é que eu melhoraria isso? Qual a sua satisfação com a agilidade do atendimento no caixa? Qual é a sua satisfação com a cordialidade do atendimento no caixa? Por exemplo, isso. Essas questões, elas são objetivas. Elas não são subjetivas, certo? Assim, no sentido de que não há uma outra ideia do que é agilidade, certo? Agilidade é agilidade, né? O quão rápido ele é. Qual é a cordialidade? O quão rápido ele é, certo? Então, nesse caso aqui, me parece que o conceito atendimento foi explodido e foi pormenorizado e objetivado. Essa é a ideia de um questionário, é que aquela pergunta não gere dúvida. O que é agilidade? Todo mundo sabe o que é agilidade no atendimento. Todo mundo sabe o que é cordialidade. Mas nem todo mundo sabe o que é satisfação no atendimento. Eu posso ter dúvidas. Isso não pode acontecer num questionário, né? Então, aqui só um exemplo, né? Eu poderia criar vários itens, né? Aqui, né? Por exemplo, avalie sua satisfação com os seguintes pontos: agilidade no atendimento do caixa, cordialidade no atendimento do caixa. Estou vendo só o caixa, né? Poderia ter balcão também, né? Diversidade de produtos, formas de pagamento, limpeza, né? Limpeza dos banheiros, limpeza das mesas, e assim vai. E uma série de itens, tá? Só um exemplo aqui, só um recorte para a gente finalizar aqui, tá? Só para entender, a lógica é essa, de tentar deixar as coisas mais objetivas possíveis aí, para que não surja dúvidas nesse sentido, né? E o fato de surgir dúvidas, a gente fere uma questão relacionada com validade e confiabilidade. O que é validade? O que é confiabilidade de uma pesquisa? O que é a validade de um questionário? O que é confiabilidade de um questionário? A validade, ela está associada com a precisão de uma medida. Ou seja, eu estou medindo aquilo que eu me proponho a medir, isso é validade. Eu estou realmente medindo satisfação quando eu crio um questionário que avalia esses requisitos aqui, né? E confiabilidade é a coerência da medida, né? É o quão próximas estão aquelas medidas, se há correlação entre aquelas medidas, né? Então, nesse caso, eu posso ter pesquisas que são confiáveis, como esse primeiro alvo aqui, mas ela não é válida. Ou seja, o meu alvo está aqui dentro. Eu queria medir isso aqui, só que eu não estou medindo isso aqui, eu estou medindo uma outra coisa. Só que tudo aquilo que eu estou medindo, eles estão medindo a mesma coisa. Só que eles estão medindo de forma errada. Eu posso ter um questionário que ele não é válido nem confiável, né? Ele está tirando em todo o meu espectro aqui, né? Eu posso ter um outro, perdão, que ele é válido, na verdade, só que ele é válido, só que ele não é confiável, né? Porque eu não tenho uma consistência, né? Uma coerência entre as medidas, né? Ou ele pode não ser nem válido nem confiável aqui. Ou ele pode ser aquilo que a gente mais quer, né? Que é ele ser válido e ele ser confiável. Certo? Então, depois de fazer a coleta, eu vou fazer a análise estatística, né? Claro que aqui abre um outro escopo aqui, né? Que aí a gente entra na estatística. Como é que eu vou analisar aqueles dados, né? Por exemplo, é sempre bom, lá no questionário, né? É sempre bom eu ter, por exemplo, né? As estatísticas, a descritiva dos indivíduos, né? Se é homem, se é mulher, qual é o turno lá na cantina, né? Para verificar se o atendimento foi diferenciado entre os turnos. Pode ser que satisfação no caixa, a cordialidade, eu consigo visualizar num gráfico, né? Que o pessoal da noite é melhor atendido que o pessoal da manhã, por exemplo. Então, pode ser que eu tenha que treinar o funcionário da noite ali, né? Então, só para finalizar aqui, para a gente abrir aí para a discussão, né? É possível mensurar qualquer coisa? Bom, falando de satisfação, né? Satisfação é um negócio difícil para medir, né? E a gente consegue, de certa forma, ali pelo questionário, né, começar a medir, né? A gente tem as medidas de dor, né? Existe o questionário de felicidade, alguém já ouviu falar? Tem um questionário que foi criado, né, para medir felicidade de países, né? Só que este questionário tem um problema de validade. Se a gente analisar esse questionário, a gente for olhar o questionário de
de satisfação, de felicidade dos países, né? Quais são os países que estão lá em cima nessa escala de felicidade? Nós vamos olhar os países nórdicos, a Noruega, Suécia, Japão, né? Os países ricos, né? E aí, se a gente comparar esta medida com uma outra medida, por exemplo, taxa de suicídios, a gente vai ver que esses mesmos países que estão lá em cima nessa escala de felicidade, eles são os que estão lá em cima na escala de níveis de suicídio. O que aconteceu nessa escala? Qual é o problema nessa escala? É um problema de validade. Eu não estou necessariamente medindo felicidade. A felicidade não é simplesmente financeira. Tá? Pelo que tá acontecendo aí, o desenvolvimento. Né? O país é desenvolver. Comparando Japão, Noruega, Suécia, são países extremamente desenvolvidos. Né? No entanto, eu estou avaliando aí a felicidade sob a perspectiva financeira, de desenvolvimento apenas, né? Não felicidade como nós estamos entendendo, como o brasileiro entende felicidade, certo? Então, esse instrumento não é que não possa medir felicidade, eu posso medir felicidade, ao meu ponto de vista, né? Só desde que eu consiga conceituar felicidade, desde que eu consiga os conceitos de felicidade e explodir cada um deles de forma que exista depois uma validade concorrente, né? Por exemplo, eu posso pegar uma medida como essa, por exemplo, taxa de suicídios, né? Identificar qual é o país mais feliz nesse sentido, tá certo? Sugestão de leituras, eu deixo aqui 2 livros técnicos aqui, o do Hare, que é bastante utilizado na pesquisa de pós-graduação, o livro do Field, que é para quem quer iniciar a leitura de estatística, eu sugiro os livros do Field, são livros muito didáticos, que ele trabalha com aplicação de softwares. Esses 2 livros aqui não acadêmicos, né, mas livros de consultoria, livros que têm ideias muito interessantes, né, que é esse livro aqui, Como Mensurar Qualquer Coisa, encontrando o valor do que é intangível nos negócios, né, e este livro aqui, do Poder do Pensamento Estatístico, né, que são livros bastante interessantes. Isso é o que eu encontrei na internet. Opa, a Siri. E aqui estão minhas referências, e muitíssimo obrigado pela oportunidade. Espero que eu tenha trazido algumas questões aí que a gente possa agora, na sequência, aí, abrir para questionamentos, para discussões. Está sem som, professora Manolita. Muito obrigada, professor Rafael. Pessoal, eu estou aqui com o perfil, olha, professor, como o Anderson é rapidinho. Eu estou aqui com o perfil desse grupo que está te ouvindo, né? E certamente, na sequência, discutirá com você. Infelizmente, a gente tem uma parcela pequena de estudantes de graduação, apenas 11%, e o restante são professores, que se declararam professores, então a gente tem 44%, e 45% mestrandos e doutorandos, né? Metade cada um, 22% e 23% de doutorado, né? Então, pessoal, eu acho que é uma super oportunidade da gente trazer aí as pesquisas que estão sendo realizadas e discutir com o professor, porque aí a gente tem a oportunidade de ter exemplos, né? Exemplos bem interessantes. Eu confesso que quando eu te ouço, Rafael, me ocorre sempre como é importante a gente conhecer a turma com quem a gente trabalha, né? Eu tenho obsessão por isso, né? Ou seja, para eu dialogar com o estudante que compõe a minha turma, eu preciso começar por alguns levantamentos. Então, professor, por exemplo, eu tenho um carômetro, né? 15 dias antes eu formulo um carômetro, e eu quantifico algumas coisas, até para saber, essa turma está mais para lá, essa turma está mais para cá, a literatura que eu estou indicando é adequada, qual é... E funciona como o tempo que eles dedicam à disciplina, qual é o hábito de leitura que eles têm, se eles estão satisfeitos com a escrita, enfim, perguntas assim. E, por outro lado, me interessa saber os hábitos de leitura, aí já é um questionário, mas, perdão, hábitos de leitura não, hábitos de estudo.
Quais são os hábitos de estudo que eles têm, né? Então, poucas perguntas, mas ali a gente define. Depois eu aplico um questionário já validado, coisa que também é possível, né, professor? Questionários, instrumentos já validados, inclusive internacionalmente, porque eu quero conhecer os estilos de aprendizagem dos estudantes. Porque, ao conhecer os estilos, eu posso adequar as estratégias pedagógicas, né, pessoal? Outra coisa é qual é o nível de fluência digital que eu tenho naquela turma, né? Até porque, como eu trabalho com estrito senso, eu tenho desde jovens que acabaram de sair da graduação até pessoas mais experientes que estão fazendo transição de carreira, né? E são extremamente relevantes na dinâmica de uma turma. Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal, é que essas reflexões que o professor Rafael trouxe, é importante, como leitor de um artigo, como leitor de um relatório, como produtor de um dado, e, claro, intérprete desses dados. O fato é que a pesquisa hoje, ela entrou na nossa vida de uma forma tão interessante que, ou como usuário, leitores, ou como produtores de conhecimento, e acho que todos que estão aqui são, né, professores, pesquisadores, jovens pesquisadores, tudo isso é extremamente relevante. Então, quanto mais a gente tiver traquejo, né, nesse pensamento científico, mais eu acredito que a gente sai na zona do impressionismo, né? Você ter um caso e você generalizar para todos e muitas vezes tomar decisões equivocadas, até durante um semestre. Se nós temos gestores acadêmicos aqui, pessoal, vocês precisam muito realizar pesquisa, porque a gestão acadêmica hoje, ela se profissionalizou muito. E talvez uma das coisas que eu fiquei mais interessada em te ouvir, Rafael, são os modelos preditivos, porque para a gestão acadêmica é fundamental. Gente, tem modelos preditivos fabulosos sobre evasão, por exemplo. Evasão, né? Se a gente tiver alguns modelos preditivos para a gente saber quais os estudantes que têm a possibilidade de reprovar, a gente corrige no processo. Então, precisamos cotidianizar esse exercício da investigação, com absoluta certeza, né? Era esse o esquenta que eu queria oferecer para vocês. Então, vamos lá às perguntas, pessoal. Eu só peço que quem pergunte, abra um pouco a câmera, né? Até para o professor Rafael poder dialogar com vocês com mais naturalidade, né, gente? Tem várias questões ali no chat, né, professor Manolita, mas eu acho que eles podem realmente abrir. Sim. Quero agradecer muito, né, professor Rafael, que eu estou chegando no limite aqui da bateria. Se eu sair, já não é por nada, mas já vim cheia de ideias aí. Só desculpa lhe interromper, professora Manolita, mas vendo o professor Rafael falar, e a gente muito da graduação, né? Tem mestrado, doutorado, mas a gente que vem com a força da graduação, quando eu vi o professor falando da questão, vamos fazer análise de um serviço prestado, né? E aí, professor Rafael, eu vendo o senhor falar, eu vejo quanto a gente precisa também para os nossos professores, né, professora Manolita, que fazem trabalhos na graduação, dos estágios, dos trabalhos de estudos de caso, do quanto precisa também ter esse olhar em relação à pesquisa quantitativa, né? E aí já me veio aqui várias ideias para o próximo semestre, professor Rafael. Já vamos logo ter vários convites. Mas é que foi ótimo, porque daqui a pouco eu vou ficar aqui até encerrar a bateria. Mas é que foi muito bom, professor Rafael, já me deu aqui vários insights. Estou falando agora como professora mesmo, né, professora Manolita? Mas vamos lá, que eu vi que tem várias questões aqui. Eu acho que a ideia da professora Manolita de cair cada um e trazendo os seus trabalhos aqui vai ser fantástico. E já deixar um beijo para a professora Manolita. E vamos falando daí. Claro, beijo. Obrigada, querida. Eu estou admitindo aqui alguns na sala, professora Manolita. Ok, obrigada. Enfim, obrigado pelas palavras, pelas considerações aí, professora Manolita, professora Isabela, né? De fato, a professora Manolita falou que, desculpem, a palestra é muita coisa, né? Eu fui meio rápido em algumas coisas, até peço desculpas aí pela rapidez em alguns momentos. Eu queria
eu queria cumprir o nosso horário, né, ali, e tentei ser o mais objetivo possível, né. Essa questão da gestão, né, professora Manolita, assim, quando a gente faz gestão, né, a gente precisa fazer uma análise prévia, né? A gente precisa ver, entender o nosso público, exatamente isso que a professora falou é fundamental, né? Isso é para ensino, né? É para empresa, para consumidor, enfim, o que for, né? Qualquer coisa a gente precisa conhecer muito bem, né? E a gente tem muita coisa, né? A gente tem muitos dados, né? O que a gente tem, por exemplo, essa questão da evasão que a professora falou, né? Existem muitas pesquisas trabalhando com evasão, tentando encontrar modelos preditivos para identificar quais são os problemas e tentar corrigir esses problemas, né? O que a gente tem é, por exemplo, o INEP. O INEP gera muitos dados. Assim, eu participei de um programa de estatística aqui na UFSC, que era um programa de mestrado em estatística profissional, em que o propósito do mestrado era utilizar, foi feito pelo INEP, que era exatamente para isso, para utilizar os dados do INEP para tomada de decisão na educação no Brasil, né? Formamos algumas turmas ali para o INEP, depois aí o INEP abandonou o projeto e o mestrado ainda continuou, mas aí com outra característica. Mas a ideia é, a hora que a gente entra num órgão como o INEP, por exemplo, a gente tem uma série de dados ali. Quem faz o que com esses dados? A gente precisa pegar esses dados, a gente precisa fazer uma leitura desses dados para tomar decisão mesmo, né? Para melhorar o nosso ensino, né? Para melhorar a nossa percepção, né? de ensinar, né? Obrigado aí, estou vendo várias interações no chat ali, obrigado pelas palavras de todos aí, não sei se a gente vai aqui pelo chat, falando algumas delas, professora Manolita, como é que vamos conduzir a discussão? Eu adoraria que o pessoal que publicou no chat pudesse fazer a pergunta, abre o microfone e faz, é tão mais legal. Olá, posso fazer uma pergunta? Por favor. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a palestra, né? Foi muito rica e bastante didática. E aí, eu tenho uma dúvida com relação, quando a gente vai trabalhar com a aplicação de questionário e depois a gente vai fazer uso da estatística descritiva, eu gostaria de saber se é possível fazer alguma inferência causal com base apenas no uso da estatística descritiva, ou se é preciso utilizar de técnicas estatísticas mais complexas, como uma regressão, uma correlação. É isso. Geralmente você tem, na estatística descritiva, você tem uma visualização, né? Uma visualização dos seus dados, por exemplo, né? Quando você falou de correlação, né? Você não precisa necessariamente criar um modelinho de regressão ou aplicar lá a regressão de Pearson, a de Spearman, enfim, né? Você pode, na hora que você cria um gráfico, né? Você já visualiza, né? Você já visualiza a relação entre as variáveis, né? E a partir daí, claro, o ideal é que você vá lá e rode no software o R de Pearson, lá, o R de Spearman, né, para poder calcular ali a sua correlação, né? Mas sim, a estatística descritiva, ela é fundamental, né? Às vezes, né, eu comento isso com os meus alunos, né? A estatística, se você não fizer estatística descritiva, a sua pesquisa pode estar toda comprometida. Por quê? Porque se você não compreender que você tem, de repente, algum valor discrepante, algum outlier no seu conjunto, não adianta fazer o melhor modelo, o modelo mais complicado que você pode utilizar, vai equações estruturais, você vai para a teoria da resposta ao item. Não adianta ir para isso se você não tiver os dados confiáveis, né? Se você não tiver feito uma análise descritiva antes. Tá? A maioria dos problemas, né, são resolvidos com uma estatística descritiva, direto. Sim, né? E não necessariamente a palavra inferencial, né? Aí você já pressupõe que você vai utilizar algum teste, né? Que você vai utilizar alguma metodologia de amostragem, né? Aí o inferencial em si, ele precisa de alguns métodos nesse sentido, né? Além do descritivo, né? Mas a resolução de problemas não necessariamente ela precisa de modelos mais complexos, né? Às vezes uma estatística descritiva ela resolve mais de 50% dos problemas que eu preciso. Só que eu preciso fazer ela bem, né? Como base para qualquer coisa. Né? E aí, o fazer bem é saber quando é que eu utilizo uma média e quando é que eu utilizo uma mediana, por exemplo. Qual é o melhor gráfico para apresentar os meus dados, né?
Então, essas coisas bem básicas, assim, ó, qual é o desvio padrão, o que significa desvio padrão, como é que eu vou associar o desvio padrão com a média, não, são só medidas descritivas, né? Não tem nada de muito complexo, né? Bom Obrigada. dia, professor Rafael. Tudo bem? Olá, tudo jóia. Sou Marcos, aqui da UFG, estou fazendo doutorado aí na Uninove. E a minha base de pesquisa, professor, também vai ser uma etnografia. O senhor falou do seu artigo, eu fui na internet e vi se o artigo que o senhor está falando é o idoso e a internet, né? Esse mesmo, né? E queria, por exemplo, estou montando um modelo aqui, um modelo de projeto para pesquisa, e queria ver que o senhor, por exemplo, a etnografia era pouco trabalhada na nossa área de administração, e eu vejo que ela é uma das ferramentas fundamentais para conhecer uma cultura, um povo, né? uma forma de como eles realizam determinadas atividades. E a minha pesquisa vai ser em assentamentos de agricultores familiares. Segundo a FAO, eles são um dos responsáveis para auxiliar o mundo na questão de alimentos, né? Que é a questão do mundo para 2050, 2030, 2050 é um dos problemas do planeta, fome, né? E eles já desenvolvem alguns projetos bastante interessantes com relação a hortaliças e a produção de hortaliças da forma orgânica. E eu quero conhecer um pouco aprofundado esse público, essa população ali dos assentados. Eu estou trabalhando aqui nos assentamentos, o segundo maior assentamento do Brasil, que é aqui na região de Goiás. E os pré-requisitos que o senhor recomenda para uma etnografia, e se a etnografia seria um modelo bom para começar esse projeto. O projeto tem duas etapas, uma qualitativa e outra quantitativa, que eu estou usando também a economia circular como base, né, sustentabilidade e economia circular como base para as técnicas ou as práticas que tem usado lá para essa hortaliça. Obrigado pela pergunta, obrigado pelas palavras. Também, parabéns pela pesquisa, né? Extremamente importante e atual, né? Realmente, sucesso aí na sua pesquisa, né? Assim, eu trabalhei em etnografia naquela disciplina que eu falei, que eu fiz de teimoso, né, que eu fizesse, mas enfim, e foi extremamente rico, né, porque essa questão da etnografia, né, ou netnografia, ultimamente a gente anda utilizando muito netnografia, né, alguns alunos aqui do programa têm utilizado bastante isso, né, mas isso, eu não sou especialista, né, em etnografia, né, mas assim, é aquilo que eu tinha falado antes, né, em algumas situações você realmente precisa desse passo qualitativo, né, que me parece ser o seu caso, né, você precisa sentar lá, né, e verificar o que acontece, e interferir da forma mais discreta possível, né, ou não interferir, né, para você visualizar a interação deles, né. No caso, como eu trabalhei aqui com o idoso, né, era o idoso e a aprendizagem dele na informática, né, isso foi antes de 2010 aí, eu acho. Então, quer dizer, era uma outra época também, né? Não tínhamos tanta disponibilidade aí de mídias, né? Então, era um momento em que o idoso estava... E aí, assim, ó, o que você precisa cuidar, né? Que eu me lembro muito bem dessa pesquisa, que não é qualitativa, na verdade, que eu fiz, né? Precisa cuidar para não interagir com eles de forma a interferir no processo. Né? Porque assim, você sentava lá com os idosos, tentava avaliar a interação deles, como é que se comportava o aprendizado deles, né? Esse era o meu objetivo, né? E aí, se você deixasse, eles vinham conversar contigo, assim, eles vinham conversar comigo, né? Eles vinham conversar comigo, eles vinham tentar tirar dúvida comigo. Não, isso não, porque se você fizer isso, você interage, né? E aí você desestabiliza aí o que você queria observar, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que é extremamente importante, no caso da tua pesquisa, né, por ser uma pesquisa em que você está iniciando, aí, eu acho que não deve ter tantas pesquisas nesse sentido, né? Então, quando eu não tenho muitas pesquisas nesse sentido, né, essa parte qualitativa, né, seja por etnografia, seja por entrevista, nesse caso, eu acho que a etnografia é realmente mais adequada no seu caso, né? Ela é importante. Não dá para fazer uma pesquisa quantitativa direto. Pesquisa quantitativa você faria lá, entra lá em algum site do governo e tenta levantar dados sobre aquilo lá enfim, e aí é uma pesquisa que talvez não contribua tanto, né?
né, para nível de doutorado, por exemplo, que é o seu caso, né? Mas eu não sei, eu não posso, infelizmente eu não consigo contribuir muito sobre os pré-requisitos para etnografia, porque não é muito minha Mas mesmo assim, professor, eu vou fazer a leitura do seu artigo para ter um embasamento um pouco, né, rico para a aprendizagem. Obrigado e parabéns pela workshop aqui, fantástico, Ana Grade está... Parabéns, professora Manolita, é fantástica na condução. Obrigado pela oportunidade. Marcos, o que eu posso te dizer é que no campo da administração nós já temos aí uma geração de professores, pesquisadores, utilizando a etnografia, a microetnografia, a netnografia, tem variações bastante importantes. Um dos propulsores aí do uso desse método é o professor Alcadipani, da Getúlio Vargas, Rafael Alcadipani. Acho que a tese dele usando o método etnográfico. Acho que vale a pena você dar uma olhadinha, quem sabe bater um papo com ele. Ele continua trabalhando com o método etnográfico. E um colega muito querido, que também trabalha muito bem com esse método, até porque ele é antropólogo aí de formação, é o professor Pedro Jaime, né? Muitíssimo conhecido nos ambientes que a gente circula aí na academia em administração. Acho que são dois autores que, quando você lê alguns textos dele, o Pedro, inclusive, publica vários artigos sobre o método, né, sobre etnografia. Então, acho que é um bom caminho para você se inspirar nessa sua trajetória. E como disse o professor Rafael, parabéns pelo tema, um tema relevante, um tema, de fato, sensível, né? Não apenas hoje. Então, muito sucesso aí para você. E aí, gente, vamos fazer mais perguntas ao professor? Ainda temos uma meia horinha. Eu posso fazer outra pergunta, caso não tenha ninguém na fila? É porque esse tema é muito instigante, né? E aí, o professor destacou bastante a questão do questionário, né? E aí me veio algumas perguntas. Primeiro, o questionário que a gente vai aplicar como forma de levantamento de dados já tem que ser validado. Segunda questão é, se no caso, como a gente vai aplicar o questionário para pessoas, se precisa passar pelo comitê de ética, mesmo não identificando as pessoas, né, os respondentes, mas se é necessário passar pelo comitê de ética para poder fazer esse levantamento dos dados. É isso. Obrigado, Mariana. Assim, em relação ao questionário ser validado, né, você pode, evidentemente, né, utilizar um questionário que já foi utilizado antes, que já foi validado, né, como a professora Manolita comentou, né, alguns questionários, existem vários questionários aí, né, só que, assim, só cuidado com essa questão do questionário, né, que já foi validado, você precisa entender qual aonde que ele foi validado, né? Por exemplo, eu tenho vários alunos aqui que trabalham com questionários validados, a gente faz a transculturação do questionário, isso é um questionário que foi aplicado na Alemanha, por exemplo, né? No Japão, né? De repente, aquilo que você vai avaliar, não necessariamente ele vai ser validado da mesma forma aqui no Brasil, porque são culturas diferentes, né? Só precisa cuidar com isso, né? Tem, inclusive, eu conduzi recentemente a minha orientanda de mestrado, ela trabalhou com percepção de valor em aplicativos de compra, né? Aplicativos de entrega de comida, né? O iFood e outros sites ali, né? E ela utilizou como base um modelo de um chinês, de um grupo de chineses lá, que fizeram uma aplicação lá, né? E aí, no modelo deles, uma coisa que ficou observada lá foi que a dimensão preço não era significante, ou seja, para eles não era tão relevante isso, né? E eles eliminaram da pesquisa dela. E eu lembro que na época que a gente estava conduzindo o nosso questionário, criando o questionário dela, né, nós fizemos uma adaptação, evidentemente, né? E aí eu comentei para ela, mantenha essa questão do preço, porque a gente pode encontrar isso aqui no Brasil. E o que aconteceu? A dimensão de preço foi a que mais teve impacto na percepção de valor. Então, quer dizer, a população chinesa tem uma percepção de valor diferente da população brasileira, tá? Então, só cuidado, às vezes a gente pega um questionário e aí ele foi validado e ele foi retirado algumas dimensões naquele contexto.
Então, tenta pegar o original dele e ver, será que talvez esse questionário não é o mais adequado para o meu? Por isso que eu falei lá, você tem que observar o fenômeno que você está querendo pesquisar e a interação da população, da amostra, né, com esse fenômeno. Né? Nesse caso, como eu falo população, é a população brasileira e a população chinesa, nesse exemplo que eu dei. Né? Então, precisa só observar isso. Você pode pegar um questionário validado ou você pode criar um questionário. Né? Criar um questionário é mais difícil, evidentemente. Né? E essa criação ela pode ser baseada em tantos outros questionários. Né? Aí você faz um mix aí de questionários, evidentemente, isso precisa passar por uma validação, né? Precisa passar por um pré-teste, né? E tem uma série de validações também, né, Daiana? A gente tem a validação de conteúdo, né, que é a validação por especialistas, né? Tem a validação de construto, né, que aí eu envolvo a estatística, né? Eu faço uma análise fatorial, por exemplo, no instrumento, faço uma análise, uma modelagem de equações estruturais, tem o tipo de validade concorrente, né, que foi aquilo que eu falei ali do instrumento de felicidade, né, que eu avalio o instrumento com uma outra medida, né, que daí é uma validade concorrente, né. Em relação ao comitê de ética, né, eu sugiro como uma boa prática sempre fazer isso, né, porque quando você submete ao comitê de ética, né, você recebe, inclusive, feedbacks, né, questões relacionadas ao seu questionário que podem ser pertinentes a ele, né. Por exemplo, quando você o que o comitê de ética vai ver? Às vezes você sem querer tem uma pergunta que é constrangedora no seu questionário, e isso pode, inclusive, dificultar a sua coleta de dados, né? E algumas revistas têm pedido, né, para publicação, elas têm pedido o protocolo de aceitação, né, no comitê de ética. Eu tive uma pesquisa que teve este pedido, né? Esse pedido de número de protocolo, né? Então, às vezes é uma boa prática fazer, né? Fazer a submissão ao comitê de ética. Eu costumo fazer as minhas pesquisas, os meus orientandos aí, eu costumo submeter ao comitê de ética aqui na universidade. Muito bom. Nossa, Daiana, excelentes questões que você está fazendo, né? A gente vai passar a palavra para a Camila, mas, Rafael, até para eu não perder o bonde, se depois você pudesse comentar alguma coisa sobre o cuidado para as questões não induzirem o respondente, eu acho que é uma das questões que mais eu vejo nos pesquisadores um pouco menos experientes, eu diria assim. Camila, seja bem-vinda, querida. Bom, eu acho que houve algum probleminha técnico. Vamos aguardar a Camila, por enquanto, se você quiser dar continuidade, professor. Essa questão das perguntas tendenciosas, né, é um problema que a gente encontra, a questão da inexperiência, né? Então, a questão da inexperiência, ela pode ser, e ela deve, né, tentar diminuir ela, né, quando eu faço a validade de conteúdo, né? O que é a validade de conteúdo? Quando eu submeto a juízes, né? Quando eu submeto a juízes, né, que são pessoas mais experientes, né? Independente da experiência que o pesquisador tenha, né? É sempre importante ele submeter para especialistas, dependendo aí do objeto que ele esteja avaliando, né? Submeter a especialistas sobre aquele tema que ele está trabalhando, né? Ou especialistas em criação de questionário. Eu costumo fazer bastante trabalhar como juiz, né, em pesquisa, né, não como especialista do tema, mas como especialista de questionário, né, e criação de questionário, né, e aí nessa validação se espera que essa questão de perguntas tendenciosas, né, dada a experiência do juiz, né, elas sejam reduzidas, né. Então, o que eu costumo falar para os meus alunos sempre, da graduação, principalmente, que eles vão fazer pela primeira vez o questionário, né, que nós temos um trabalho integrador, né, aí eles vão tentar medir alguma coisa lá na empresa, né, fazer um questionário para clientes, né. Então, eu sempre digo para eles, primeiro, me mostrem esse questionário, para a gente discutir junto esse questionário. Nunca faça um questionário
e simplesmente vão aplicar direto, principalmente agora que vocês ainda não têm experiência para isso. Eu lembro de alguns anos atrás, teve uma equipe que fez isso, ela não me mostrou, aí foi lá na hora de apresentar, eu fiz algumas questões, mas então, eu acho que não vai dar. Então, você faz o que com esse resultado? Aí o resultado, resumindo, o questionário de 10 itens foi para o espaço, né? Não houve por quê? Porque eles davam margem para outras interpretações, ele era tendencioso, né? Então, se a gente tiver esse tipo de questionário, né, é melhor que a gente nem faça a aplicação, né? Se a gente for fazer por nós mesmos, né, assim, né, é muito difícil, né? Até mesmo especialista, né? Às vezes a gente está ali tão imerso naquele... Às vezes um aluno de doutorado está tão imerso ali fazendo o seu questionário, né, que ele não consegue observar alguns equívocos bem básicos ali nos seus itens, né? Sim. Pessoal, eu poderia dizer que pesquisa é um exercício de humildade, sabe? De humildade mesmo. Então, mesmo professores mais calejados, certamente o professor Rafael, quando faz isso, é muito comum que a gente compartilhe com alguns colegas, dá uma olhadinha, vê o que é que você acha, né? Isso é uma prática extremamente recorrente. Quando a pesquisa está mais centrada no mestrado, no doutorado, ou mesmo no trabalho de conclusão, ou mesmo na iniciação científica, o ideal é vocês criarem um protocolo e por meio do orientador, né, pelo braço do orientador, você submeter esse instrumento a 3, 4 professores com visões diferentes, né, porque certamente os diferentes olhares vão fazer com que as perguntas sejam bem formuladas, as alternativas de resposta sejam adequadas. Essa questão da linguagem pesa muito. E olha, Marcos, no teu caso, por exemplo, olha o público que você vai dialogar, né? Então, a questão da linguagem para você é absolutamente sensível, né? Por isso que eu achei super interessante quando você disse que vai fazer um multimétodo, né? Porque você vai combinar aí diferentes abordagens. Isso é muito bom mesmo. Camila, nós não estávamos te ouvindo porque você está com o áudio desligado, querida. Liga o teu áudio e, por favor, formule a sua pergunta. Olá, bom dia. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Eu acho que não era questão do áudio, era do fone aqui, mas enfim, porque para mim estava ligado. Entendi. Tudo bem, peço desculpas ali, Imagine. né? Queria agradecer também, porque está maravilhosa a palestra aqui, muito bom mesmo. E eu gostaria de tirar uma dúvida com relação à pesquisa que eu estou fazendo, acho que eu posso perguntar nesse sentido, né? Claro. Até continuando a pergunta da colega anterior, né? Eu estou replicando uma escala na minha pesquisa de outro país, estou replicando aqui no Brasil, e para isso eu já fiz a validade, né, da escala, mais especificamente a validade de conteúdo, já vi que preciso me aprofundar na de construto e na de concorrente, que a professora havia comentado, mas a minha pergunta, mais especificamente, é sobre a confiabilidade da escala. Se o professor recomenda algo para fazer essa confiabilidade, ou se eu faço antes do pré-teste com as questões, ficou um pouco nebuloso essa questão aqui para mim, assim, então vou aproveitar o momento aqui para questionar, claro, depois vou me aprofundar, né, mas só para verificar se eu faço antes do pré-teste, depois do pré-teste, se tem alguma recomendação nesse sentido. Muito obrigada. Obrigado, Camila. Assim, a confiabilidade, o que você tem que se preocupar neste momento da tua pesquisa, né, como falasse, você ainda não coletou os dados, né? Então, se você ainda não coletou os dados, a preocupação que você tem agora é única e exclusivamente com a validade. Tá? A confiabilidade, ela é mensurada, né? Então, ela precisa de dados para isso, né? A confiabilidade, na realidade, é a consistência, né? É o quão juntos estão os teus dados, quão correlacionados estão, falando do ponto de vista estatístico, né? Quão correlacionados eles estão, né? Por exemplo, uma medida de confiabilidade bastante utilizada é o alfa de Cronbach. O alfa de Cronbach você só consegue calcular ele, né, a partir da sua amostra. Você já tem que ter coletado seus dados. Né? Então, nesse momento, o que você tem que
você tem que fazer o seu, pelo que eu entendi, você já fez a sua validade de conteúdo, né? Que deve ter exposto a especialistas, né? Deve ter pedido para eles se posicionarem nas dimensões, talvez o seu instrumento seja multidimensional aí, né? E aí agora fazer a validade de face, né? Que se chama, o pré-teste também é chamado de validade de face, né? Que é você submeter, então, isso à sua amostra, né? Aos seus respondentes, né? E verificar o que eles acham disso. E aí nós estamos no campo de validação, de validade apenas, validade nesse caso teórica, né? Validade de conteúdo. A partir do momento que você tiver os seus dados, né, coletados, né, aí sim, aí você vai poder fazer a confiabilidade, verificar a confiabilidade da sua medida e verificar a validade de construto da sua medida, né, que daí é via análise fatorial, né, que eu imagino que deva ser o que você vai fazer agora, certo? Acho que está no... O senhor Manolita está... Eu estou tentando... Agora foi? Agora foi. Ai, desculpa, gente, eu não sei o que está acontecendo aqui, perdão. Mas é isso mesmo, professor. Primeiro uma análise fatorial confirmatória e depois uma análise fatorial... Não, desculpa, errei. Primeiro uma exploratória e depois uma confirmatória, é isso. Exato. Daí na exploratória você consegue identificar já a confiabilidade lá também, né? Você já faz o alfa de Cromba pelas dimensões lá, né? Não esquece que o alfa de Cromba é por dimensão aí, tá? Não sei quantas dimensões você tem, tá? Não existe o alfa de Cromba geral, né? Porque ele mede a consistência das dimensões. Então, só esse cuidado aí, tá? Perfeito, então. Muito agradecida. Sucesso na sua pesquisa. Muito obrigada. Camila, você está estudando o quê, querida? Espiritualidade não religiosa nas organizações. Ok. E daí como a espiritualidade influencia a satisfação no local de trabalho. Entendi. Muito bom, muito bom. Gente, mais alguma questão? Aproveita essa simpatia do professor Rafael. Olha, ele está tão disposto aí a solucionar nossas dúvidas. Opa! Oiê, não sei se eu posso falar. Por favor. Eu sou mestranda em administração na UFSC. Hoje eu tô bem nessa etapa de fazer o questionário e decidir o que eu sigo, se faço experimento, se só faço survey, se o que eu vou. Aí, o meu assunto é crowding, questão de aglomeração humana, em lojas físicas, shoppings, voltados para isso. E aí, a grande questão já qualifiquei, a grande questão da banca foi um experimento. Acho que o teu trabalho deveria ter um experimento. E aí, muitos dos artigos que eu li, das teses que eu vi, eles fazem um experimento como um cenário. E é isso que eu fiquei na dúvida, sendo bem sincera. Eu tenho ali 2 cenários com bastante aglomeração, pouca aglomeração de gente numa loja, e eu coloquei isso num questionário para formulário. A minha dúvida é se eu posso, realmente, isso pode ser considerado um experimento, ou se eu tenho que usar alguma outra medida, alguma outra questão para ser considerado um experimento. Até uma das coisas que foi, agora eu não sei o nome exatamente, mas aquele para medir as emoções, com base em algumas coisas do rosto, também tem aquele face, eu não lembro o nome, eu não sei falar, mas eu face alguma coisa. E aí eu fico na dúvida só realmente disso, assim, se tudo bem, eu posso usar fazer um experimento enviando 2 questionários diferentes para as pessoas e tendo esse cenário, uma imagem do cenário no questionário, e a partir daí a pessoa ter as perguntas, assim, isso que, enfim, é isso que eu fiquei na dúvida se pode ser considerado isso um experimento ou não, tem que fazer algo mais para ser validado, para ser legal também. Assim, obrigado Mariane, bem legal a tua pesquisa. Eu acredito que você esteja falando de um quase experimento, não um experimento, tá?
porque uma pesquisa de experimento, né, ela é bastante complicada para fazer, porque você precisa controlar vários fatores. A ideia de um experimento, né, que a gente não discutiu aqui durante a minha fala, né, que a gente foi mais para a parte de levantamento, né, a questão do experimento, você tem que buscar o controle de todos os fatores. Tá? Então, e por isso que ela é complicada, né? No caso, o pessoal de marketing utiliza, né? Mas nesse caso da aglomeração de lojas, precisaria ter o controle do ambiente, precisaria ter o controle. Então, ao meu ver, você não teria um experimento, tá? Um experimento é alguma coisa mais controlada e assim, talvez mais simples, porque para você poder operacionalizar, você precisa simplificar o negócio, você precisa, de repente, fazer alguns recortes ali, né? O que você está tentando fazer, talvez seja um quase experimento ou um levantamento baseado numa figura mesmo, né? Existem vários estudos, né? Vários questionários, né? Que expõem um contexto inicial e, a partir daquele contexto, o indivíduo vai refletir sobre ele, vai se colocar dentro daquele contexto e vai fazer aí depois você faz as suas perguntas, né? Não sei, pelo que eu entendi ali, né? Foi o que você está se propondo, né? Eu tive um orientando que trabalhou com algo semelhante, né? Não era experimento, mas a gente fez um aplicativo, né, para identificar o quanto que os consumidores estavam dispostos a liberar suas informações em aplicativos, né? Se ele libera a câmera, se ele libera o microfone, essas coisas. E aí a gente fez um quase experimento nesse sentido também. Então, ele teve uma tarefinha para fazer, né? Só que isso não foi caracterizado como um instrumento, né? Como um experimento, né? Então, aí ele foi lá e ele fez uma simulação, e aí nessa simulação a gente captou todos os logs, né? Tudo que ele fez no aplicativo, né? E aí depois aplicou um questionário. Então, a gente deu um contexto para ele, deu uma experimentação para ele, e depois relacionou o quanto as respostas dele, né, com aquilo que ele respondeu. Porque tem um grande problema nos questionários, é que você não tem certeza do quanto que aquela resposta é uma resposta realmente verdadeira do respondente quando você trabalha com questões, por exemplo, de privacidade, que foi o que a gente utilizou numa pesquisa, né? Talvez você também tenha isso, a questão da aglomeração, né? Porque, assim, uma coisa é você perguntar, por exemplo, ética, ou até mesmo a religiosidade, que a Camila comentou. Eu tive uma banca também de alguém que tentou medir a religiosidade nas empresas, achei bem bacana. Foi um doutorado aqui na gestão do conhecimento, aqui na UFSC. Então, quando você pergunta questões um pouco constrangedoras, né, assim, né, envolvendo ética, né, envolvendo privacidade, você não tem certeza se ele vai lhe responder com a resposta socialmente aceitável, né, ou se ele vai responder realmente aquilo que ele quer, né. Então, aí, inclusive, dentro da psicometria, né, a gente tem a possibilidade de trabalhar com itens âncora. A gente chama de itens âncora. O que são itens âncoras? Você faz um contexto inicial, você conta uma historinha, por exemplo, honestidade. O Joãozinho pegou a caneta que estava em cima da mesa e não devolveu. Você acha isso? Você acha que ele foi honesto? Você faz uma pergunta nesse sentido. Aí a pergunta não, ele não foi honesto. Aí depois você traz questões relacionadas a ele. Num contexto, você é honesto? Aí você relaciona a pergunta dele com o contexto, verifica se ele está respondendo do ponto de vista dele, né, e do ponto de vista do contexto que ele observou antes, né? A gente chama de itens âncora, que daí a gente faz uma âncora, né? Talvez você esteja trabalhando com alguma coisa desse tipo. Você tem um contexto, você bota uma imagem, né? Você está ancorando as respostas do indivíduo a este contexto, né? E aí você pode associar eles com isso. Né? Não sei. Eu coloquei um cenário. Tem 2 questionários ainda, vai ser enviado para o professor novamente, mas, justamente, eu peço o cenário, faço a pessoa, criei um textinho ali para a pessoa imaginar o que está acontecendo naquele cenário, e, a partir disso, o que ela achou dessa situação, o que ela achou do local, só que com perguntas de discordo, concordo. E aí eu vou colocando se ela
se sente satisfeita, por exemplo, na questão de satisfação, se ela recomendaria esse lugar para alguém, coisas assim. Aí, essa é uma série de questões, mas aí é associado àquela imagem, justamente porque, assim, o tema ali a gente está tentando entender como a gente pode fazer, chegar a um consenso, porque a ideia de aplicar tanto aqui no Brasil como na Alemanha. Então, aqui no Brasil até tudo bem, conseguiria fazer, se fosse uma qualitativa, um experimento, enfim, mais palpável, vamos dizer assim. Mas na Alemanha já me impossibilita um pouco que eu teria que precisar de gente lá. Ou eu, enfim, mas eu não tenho tanto domínio. E aí nós estamos tentando ver o que nós vamos fazer. Que entra a questão, a gente quis colocar, e era um ponto forte ali, a questão de cultura, enfim. E aí por isso que estamos tentando achar um meio, talvez através dessa forma, ou eu vou ter que pensar em outras, ver outras possibilidades. Isso dá certo. Mariane, se você me permite, eu tenho visto algumas iniciativas extremamente interessantes que talvez coubesse aí na tua pesquisa, que é desenvolver o questionário, o instrumento de coleta, inspirados pelo storytelling. É você ir criando situações, entendeu? Olha, fica extremamente interessante o questionário. Agora, é um questionário que tem um grau de complexidade para desenvolver, porque você tem que contar uma boa história em que você vá colocando o respondente em determinadas situações, que se ele se vê naquela situação, como é que ele resolve, como é que ele age, como é que ele reage. É extremamente interessante, né? E quando isso inclusive pode gerar até um diagnóstico no final, né? Ou seja, aqueles que responderam né? E você fazer uma espécie de quadrantes, né? Ou seja, montar quatro situações mais prováveis e você criar um modelinho para que quando terminar o preenchimento do instrumento, ele tem acesso, porque é uma forma de você estimular, inclusive, ele a responder, e responder de uma forma honesta. Porque outro desafio do questionário, eu acho que nós temos dois, aliás, um questionário tem N desafios, gente, mas eu diria que quando você olha para a qualidade do dado que você obtém, uma é a percepção do respondente. Você sempre vai trabalhar com percepção, né? Não tem outro meio. Talvez por isso que a pesquisa multimétodo, ela um pouco que minimiza isso, né? E a outra coisa, além dessa questão da percepção, é como é que eu diria... Eu acho que é extrair o momento em que a pessoa está respondendo, né? Ou seja, aquilo não significa, naquele momento é aquilo, né? Como a pesquisa que o Rafael mencionou com a terceira idade, né? Em 2012, a cultura digital era outra, a gente ainda não tinha passado pela avalanche da pandemia, onde todo mundo teve que se virar de alguma forma para sair da situação de letrado digital. Então, veja que se ele repete aquela investigação hoje, possivelmente o resultado seria outro, né? Então, também tem uma questão temporal que precisa ser contextualizada, né? Mas te recomendo fortemente a você pensar na possibilidade de criar um questionário com storytelling. Eu posso até depois conversar contigo, a gente usa um questionário assim para fazer o levantamento dos ingressantes aqui na escola sobre nível de letramento digital, justamente. Né? Até para adequar o currículo ao estudante, a gente precisa saber qual é em que nível ele se encontra. E para ser uma coisa simpática e dialogar muito com a linguagem do jovem, né?
a gente trabalhou com um instrumento assim, com storytelling. E a adesão é maravilhosa, Mariane. É incrível como eles simpatizam com a linguagem, e a gente organizou em série, né? É como se ele contamos uma história, e na perspectiva do seriado, né, a gente tem diferentes momentos, né? Hoje a gente trabalha com um questionário que ele já foi respondido por praticamente uns 5.000 ingressantes, né? Então, a gente já tem mais ou menos um comportamento que, por incrível que pareça, se transformou muito na pós-pandemia, né? Mas, pelo menos, a gente sabe, o estudante que a gente está recebendo, qual é o nível de fluência digital e como é que ele suportaria algumas disciplinas logo no início, entendeu? É a tal do processo decisório que o professor Rafael tanto se referiu na exposição. O processo decisório não pode ser mais sobre bases impressionistas, né, professor? A gente tem que ter um respaldo aí de dados, e isso nos dá segurança, talvez, de errar menos, né, professor? O erro vai fazer parte da dimensão humana, mas errar menos, eu acho. Então, se eu puder te ajudar, a gente poderia depois conversar sobre isso e eu te mostrar o instrumento que a gente usa. Perfeito, vou adorar. Eu vou deixar aqui o meu e-mail. Isso, eu ia dizer, se pudesse deixar algum contato. Show. Obrigada, viu? E obrigada também ao professor Rafael ali pelos esclarecimentos. Boas sortes na sua pesquisa, né? Na verdade, agora você entra numa pesquisa de levantamento, né? Nesse caso, você vai entrar nada de experimento nem de quase experimento, né? Você vai entrar no levantamento, né? Que é tão rica quanto, né? Eu também acho. Uhum. De fato, o que o professor Rafael disse é muito interessante. Nessa tua pesquisa, não tem como fazer uma pesquisa experimental no sentido pleno do termo, né? Então, o que mais se aproximaria, se você desejar, é alguma coisa próxima, né? O que eles chamam de... Até o professor comentou que teria que se fazer mais algum outro levantamento, algum outro estudo, alguma outra coisa, assim, se eu quisesse publicar ou fazer alguma coisa mais, assim, nesse sentido. Que só isso talvez não daria. Olha, um quase experimento é uma coisa séria, né, professor Rafael? Acho que, enfim. Também um quase experimento também, mas nesse caso, se ela for por essa a sua ideia ali, né, de storytelling, né, acho que vai acabar ficando um levantamento mesmo, né? Vai cumprir com o teu propósito de pesquisa, né? Aquele negócio, né? Primeiro, o que você quer fazer, né? Qual é o seu problema de pesquisa, né? Vamos ver qual é o método que você vai utilizar. Vamos escolher o melhor método aí. Perfeito. Obrigada, minha gente. Tomei aqui quase tempo. Depois da qualificação, a gente passa por uma fase um pouco de crise existencial, Mariane. Nem se preocupe. É o que você está passando. Eu noto que você tem dificuldade até de usar os termos. Pós-qualificação é isso, é repensar o projeto, né? Eu não tinha pensado, você não falou também nada em questão de experimento. Aí chegou na banca experimento e disse, como assim? Como assim? Mas estuda o que é um experimento, um quase experimento, para você ter uma possibilidade de escolha criteriosa, né, professor? Sempre se orientando aí pelos objetivos que a pesquisa se propõe a alcançar. O fator que determina as nossas escolhas, de fato, é a natureza do problema, né? E aí, pessoal, Nossa, chegamos às 11, gente. Olha isso aqui como passa rápido. Olha como assunto de pesquisa é interessante. Gente, eu sou apaixonada. Eu acho que é um mundo que nos liberta, né? Que nos confere autonomia de pensamento. E muito criativo, né, professor Rafael? As pessoas tendem a associar método a um processo muito protocolar e muito rígido, e vocês podem ver que não é, né, gente? Pesquisa é, sobretudo, um ato de criação, de autoria, é muito lindo. Então, sou uma apaixonada por isso. Professor Rafael, precisamos
estar em outros momentos aí para debater. Gente, eu venho da pesquisa qualitativa, né? Eu sou antropóloga de formação, mas eu amo a pesquisa quantitativa também. Eu acho que é um casamento perfeito. E eu sempre digo uma frase de um matemático, né? Que é um filósofo, que ele diz: toda pesquisa é qualitativa, porque mesmo os dados precisam ser interpretados, né? E a interpretação precisa de quê? De lentes, né? De lentes teóricas. Então, eu me dou muito bem com os quantitativistas, porque eu acho que a gente precisa dessas duas dimensões, ou seja, a gente precisa de uma visão de conjunto e depois a gente precisa de uma visão focada, né, para aprofundar. Então, eu sou uma apaixonada pelo multimétodo. E, para isso, a gente tem que entender as duas linguagens, né? Gente, eu sou, assim, extremamente grata ao professor Rafael por essas 2 horas. A simplicidade, gente, a facilidade com que ele explica cada um desses conceitos é fascinante. Então, espero que a gente se reencontre em breve. Muito obrigada mais uma vez. E, gente, a todos vocês que estão aqui, resistentes, 24, chegamos a 40 participantes, acho que foi um coro super bom, professor. Estamos agora em 24, então, muitíssimo obrigada a todos e todas, pessoal. Espero vocês no Enangrade, espero que a gente possa continuar esse papo em cafés, em almoços, à noite, quando a gente tem uma agenda mais liberada. Será um prazer encontrá-los e conhecê-los pessoalmente, aqueles que eu não tive a oportunidade ainda de conhecer. E o ano que vem, essa é a última atividade desse ano. O ano que vem a gente tem uma nova programação, escolherei, se vocês quiserem escrever para a gente, sugerir temas de interesse, né? A nossa toada, pessoal, é espírito científico, então tudo que se refere à pesquisa está valendo. A gente tende sempre a escolher os temas que mais foram solicitados por vocês. Então, entre em contato com a Angrade, explicitem os interesses temáticos, que a gente vai correr atrás de pérolas como o professor Rafael, né? Que além de um bom conhecedor, é um professor apaixonado aí pelas coisas que faz e tem experiência de orientação. Então, desejo a todos aí se a gente não se reencontrar no Enangrade, um bom final de ano, um bom final de semestre, um domingo maravilhoso, inspirador para cada um de vocês, que vocês pensem num Brasil melhor, né, com educação mais valorizada, e vamos em frente, né, pessoal? Um grande, grande, grande abraço a todos e todas. Professor, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Bom fim de semana. Estou à disposição. Muito obrigada, gente. Muito sucesso, Marcos, você é muito simpático. Fiquei encantada com a Daiana Ferreira. Daiana, de onde é que você é? Oi, sou do Piauí, professora. Opa, que coisa maravilhosa. Eu desconfiei que era do time aí da Federal, é isso? Isso, do FPI. Ah, muito bem. Você vem ao Enangrade? Não, esse ano não. Oh, que pena, que pena. Tenta o ano que vem estar com a gente, terei um prazer gigante te conhecer. Um abraço a todo mundo aí. E eu sei que o time do Piauí tem uma presença maravilhosa no Enangrade. Então, um abraço. Eu gosto de participar sempre dos eventos. Que ótimo, que ótimo. Continue aí a sua pesquisa firme e forte. Você tem veia de pesquisadora, as suas perguntas são muito boas. Tchau, professor. Então, vou me despedindo, pessoal. Um bom final de semana, um bom final de ano. Tchau, tchau.